Olá, este vídeo é o primeiro de uma sequência de vídeos elaborado para a disciplina de Teoria da Computação do Programa de Mestrado em Ciências da Computação da Universidade Estadual de Maringá, abordando a conversão de gramáticas livres de contexto em autômatos a pilha e a conversão de autômatos a pilha em gramáticas livres de contexto. A equipe desse trabalho é composta por mim, Christian Iago Serra da Silva, e Marcos Maciel Cândido. O roteiro é composto pelos seguintes temas: introdução a autômatos com pilha, abordados nesse primeiro vídeo, introdução a gramáticas livres de contexto, temas do nosso segundo vídeo, transformação de gramática livre de contexto em autômatos a pilha, transformações de autômatos a pilha em gramáticas livres de contextos e exemplos relacionados, tema de nosso terceiro vídeo. Os autômatos com pilhas são as máquinas reconhecedoras do subconjunto de linguagens livres de contextos, que dentro da hierarquia de Chomsky para o conjunto das linguagens, são representadas pelas linguagens tipo 2. Uma das características especiais dessa linguagem é o duplo balanceamento. Por exemplo, abre aspas e fecha aspas, abre chaves e fecha chaves, entre outros exemplos. Com essa característica do duplo balanceamento das linguagens livres de contexto, fica inviável o reconhecimento dessas linguagens por autômatos finitos, dada a incapacidade de um autômato finito de contar quantos elementos foram computados dentro de um laço de repetição, já que esses não possuem estrutura de memória. Assim, é adicionada a estrutura de pilha para garantir a correta contagem de símbolos. Com isso, é possível garantir a quantidade de elementos computados por um laço de repetição. Posteriormente, veremos como a estrutura de pilha funciona. Segue um exemplo de uma máquina com memória em estrutura de pilha. Agora será mostrado um exemplo de um autômato com pilha para uma linguagem livre de contexto. Dado a linguagem A na N, B na N, tal que N é maior ou igual a zero, e sendo um alfabeto A e B, construa o autômato reconhecedor dessa linguagem. Para a construção desse autômato, primeiramente será construído o laço de repetição responsável pela contagem de símbolos As. Após o término da contagem de As, o autômato irá contar o número de símbolos Bs. É interessante observar que no primeiro momento o autômato irá empilhar elementos, ou seja, para cada azinho que entrar no laço, eu vou empilhar um azão na pilha. E no segundo momento, o autômato irá desempilhar a quantidade de elementos que eu tenho na pilha. Para cada Bzinho, eu vou desempilhar um azão da pilha. Verificando assim que a quantidade de Bzinhos e Azinhos vão ser iguais. Verificando o estado da pilha para o autômato anterior e tomando a palavra de entrada AA, BB, tem-se que quando é iniciada a computação do primeiro A pilha está vazia. Em seguida, a transição definida por A, quando símbolo de pilha vazia na pilha recebe A, eu faço a substituição de símbolo de pilha vazia por Azão. Quando o segundo A é computado, eu já não tenho mais o símbolo de pilha vazia. Então eu passo para a próxima transição que diz que A, quando Azão na pilha, recebe Azão, Azão. Nessa transição, eu realizo o empilhamento de símbolos A, resultando em 2 azões na minha pilha. Em seguida, o autômato computa o símbolo B, e a transição equivalente é B, quando o azão na pilha, recebe lambda. Essa é uma transição de desempilhamento, e assim eu apago o símbolo azão da pilha. Por fim, quando entrar o último símbolo B na computação, o autômato lê a última transição B, A, quando A na pilha, recebe lambda, apagando assim o símbolo A da pilha e resultando em pilha vazia. Como eu tenho que o estado Bzão pertence ao conjunto de estados finais e minha pilha está vazia, a palavra é reconhecida pelo autômato e pertence à linguagem. A seguir será apresentada a definição formal de um autômato com pilha determinístico. Um autômato com pilha determinístico é definido pela sextupla: conjunto de estados, alfabeto da linguagem, alfabeto da pilha, transição,
estado inicial e conjunto de estados finais. E a transição é o estado, o símbolo do alfabeto e o símbolo do alfabeto da pilha. Um autômato a pilha pode ser não determinístico. Assim como os autômatos finitos, um autômato a pilha pode ser não determinístico. E para o não determinismo, basta que esse possua mais de um estado inicial ou possua transições compatíveis. Outro fato interessante é que os autômatos a pilha não determinístico possuem maior poder computacional. Como esse tema ficou relacionado a outra equipe, não irei me aprofundar no assunto, porém irei apresentar um exemplo de autômato não determinístico, já que quando é realizada a transformação de uma gramática livre de contexto em um autômato a pilha, é gerado um autômato não determinístico. Dada a linguagem, W pertence a fecho de Kleene para o alfabeto, tal que W pertence aos palíndromos sobre 0 e 1, asterisco. E sendo o alfabeto 0 e 1, construa o autômato reconhecedor dessa linguagem. Para a construção desse autômato, é utilizado um autômato não determinístico. Com as primeiras transições, eu empilho 1 para a entrada de símbolos 1 e 0 para a entrada de símbolos 0. Feito isso, a transição de estado entre A e B é vazia. Ou seja, quando eu passo de estado A para estado B, eu não executo alterações na pilha. E por fim, para cada símbolo 1 que eu empilhei, eu desempilho um símbolo 1. E para cada símbolo 0 que eu empilhei, eu desempilho um símbolo 0. No próximo vídeo, iremos abordar uma breve introdução às gramáticas livres de contexto, as quais são responsáveis por gerar as linguagens livres de contexto.